Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Hoje eu quero estudar com os irmãos capítulo 9, versículos 13 até o versículo 21. Precisamente a sexta trombeta. Capítulo 9, versículos 13 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca, e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, dia do Senhor. Obrigado a Deus por estarmos aqui na tua casa, preparados para podermos ouvir a tua palavra, para recebermos as lições que o Senhor mesmo já preparou na eternidade. Muito obrigado a Deus, porque os nossos louvores, nós cremos, já chegaram ao teu trono de graça como aroma suave. E agora nós queremos ouvir a voz do Senhor. Fala, Deus, profundamente ao nosso coração. Permita, Senhor, que toda angústia, toda ansiedade, todo cansaço, tudo aquilo que possa atrapalhar, seja lançado fora agora, e que nós possamos estar conectados ao trono de graça, e o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, e que revelou estas bênçãos a João, esteja agora falando ao nosso coração, iluminando a nossa mente, para nós tirarmos proveito da palavra santa. Faça bater em retirada toda a obra do inferno, e que nós possamos agora entender com profundidade as lições que o Senhor preparou para nós. E ao sairmos daqui, saiamos transbordando de alegria e desejosos de colocar em prática a palavra do Senhor. Fortaleça o teu povo, ó Deus, consola o teu povo, para que mesmo em meio às lutas e às adversidades comuns desse tempo, que fazem parte da nossa caminhada, da nossa travessia, nós possamos permanecer com os olhos bem fixados em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fortaleça, Senhor, aviva a nossa esperança no Cristo glorificado, para que nós possamos seguir em frente, a despeito das lutas e das adversidades. Em o nome dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o único achado digno de abrir o livro e de desatar os selos. Em o nome dele, receba, Senhor, a nossa gratidão e fale ao nosso coração, em agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos,
nós estamos meditando no livro do Apocalipse. E vamos continuar com esse propósito, visando manter viva, operosa a nossa esperança no Cristo glorificado. Essa é a intenção de todas as lições, de todo o livro do Apocalipse, né? Então, a despeito das figuras tenebrosas, terríveis que aparecem aí, na verdade, o grande objetivo do livro é fortalecer a nossa esperança, para que nós possamos continuar firmes, a despeito das lutas desse tempo, a despeito das enfermidades, das adversidades, das perseguições, nós podemos continuar caminhando, olhando para Jesus, né? Aquele que de fato é leão todo-poderoso, mas venceu como cordeiro, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, essa é a nossa intenção. Nós estamos meditando na segunda visão, o livro tem 4, nós estamos meditando na segunda já há algum tempo, que começou lá no capítulo 4, versículo 1, e vai até o capítulo 16, versículo 21. Aí nós temos a chamada visão do céu, quando em espírito João é arrebatado até os céus, até a sala do controle, e tem então essas visões maravilhosas. Os acontecimentos que nós estamos meditando nas últimas mensagens aqui, trata das trombetas, e que estão esses acontecimentos relatados aí entre o capítulo 8 e o capítulo 11, tratam de juízos sobrenaturais, divinos, que precederão a volta do Senhor Jesus e que serão executados universalmente contra os ímpios, a fim de puni-los, de castigá-los por sua oposição à causa de Cristo e por sua perseguição aos eleitos de Deus, aos santos. Então, aqueles que perseguiram e que perseguem os santos de Deus, para eles esses juízos estão reservados. Aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, para eles esses juízos estão reservados. Conforme nós já vimos aqui, as 4 primeiras trombetas, capítulo 8, versículo 7 até o versículo 12, falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios, os astros, que representam, conforme o próprio Jesus falou no seu sermão escatológico, o princípio das dores. Mateus 24, versículo 4 até o versículo 8. Em outras palavras, a primeira parte dos juízos de Deus. Então, isso nós já estudamos aqui. Contudo, a maioria dos homens ímpios, continuou com seu coração empedernido, ou seja, não se arrependeram. Por isso, Deus segue então com os seus juízos, com pragas agora piores ainda, tanto em terror quanto em intensidade. Então, a partir da 4ª trombeta, os juízos continuam e continuam agora intensificados, tanto em terror, ou seja, são juízos aterrorizantes, e serão agora intensificados, conforme nós estamos estudando. E o próprio texto diz que essas 3 últimas trombetas representam agora os ais de Deus. Por isso, que no versículo 12, que nós encerramos semana passada, diz: agora ainda há mais 3 ais. 3 ais. Pois bem, os terrores anunciados por essas 3 últimas trombetas, os chamados 3 ais, Apocalipse 8, verso 13, esses terrores ultrapassam o âmbito natural. Anunciam então agora sofrimentos impostos diretamente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte, revelando assim a ira de Deus. Então esses 3 ais, eles serão derramados, os juízos de Deus que eles representam serão derramados especificamente agora sobre os homens que não têm o selo de Deus na fronte.
vimos na última mensagem, e assim como na quinta trombeta e agora na sexta trombeta, o primeiro ai e o segundo ai, a sexta trombeta é o segundo ai, né? Mesmo em meio a esses terríveis julgamentos, os homens ímpios, eles estão tendo aí a sua última oportunidade para se arrependerem. Então, veja comigo, a quinta e a sexta trombetas, que representam o primeiro e o segundo ai, são julgamentos de Deus, terríveis julgamentos de Deus, sobre os homens que não têm o selo de Deus na fronte. Mesmo assim, sendo terríveis esses julgamentos, eles ainda estão permeados da graça de Deus. Ou seja, Deus ainda está com a intenção, por meio destes julgamentos, por meio destes terríveis juízos, a intenção é chamar, é quebrantar o coração desses homens ímpios e trazê-los ao arrependimento. A quinta trombeta, conforme vimos na última mensagem, descreve Deus usando um terrível e assustador exército de demônios, saídos do poço do abismo, em meio a uma fumaça escura, liderados por Abaddon, que significa destruição, por Apolion, que significa destruidor, ou seja, liderados pela estrela caída do céu, a saber, o próprio Satanás, também denominado de o Deus deste século, a principal força, o principal agente do mal, que cega as mentes, que torna empedernido o coração dos homens, fazendo-os cada vez mais incrédulos, impedindo-os de crer na verdade do Evangelho. Em outras palavras, podemos ver aqui, Deus dando aos homens que não têm o selo dele na fronte, aquilo que eles sempre buscaram. E é exatamente aqui que está a maior ruína dos homens. Eles sempre buscaram as coisas do inferno e agora vão sofrer com as forças do inferno. E é exatamente isso que Paulo escreveu, iniciando, preambulando a sua poderosa carta aos Romanos. Abra comigo, Romanos capítulo 1, versículos 18, a partir do versículo 18, e vai acompanhando, né? Paulo já falava a respeito disso, né? Chegou um momento que Deus deu aos homens aquilo que eles estavam querendo, aquilo que eles procuravam, e isto para a própria desgraça deles. Veja comigo, versículo 18 do capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 20, tais homens são por isso indesculpáveis. Verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Verso 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Verso 27, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores. Verso 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Verso 31, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E o verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte,
os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Estavam avisados, mas não deixaram de praticar aquilo que é errado. Agora então vem as consequências de tudo isso. O próprio Deus os entregou a essa situação e agora chegou o momento do juízo. Então nós temos agora nessa quinta e sexta trombetas a última oportunidade para esses que trocaram o Criador pela criatura, por esses que abandonaram o Senhor, por esses que não deram crédito à palavra do Senhor. A última oportunidade para que se arrependam e voltem. Em face desses juízos, esses homens, os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, eles sofrerão, serão atormentados na trombeta, na quinta trombeta, atormentados por 5 dias, atormentados por 5 dias, aliás, por 5 meses, atormentados por 5 meses, lá representando o tempo de vida dos gafanhotos, da larva até o final da sua idade adulta, 5 meses, um período de tempo. Naquele dia terrível, de terrível tristeza e grande desolação, esses homens que não têm a marca de Deus, eles buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Capítulo 9, verso 6. E no versículo 12, João encerra a descrição da quinta trombeta, dizendo que o primeiro ai passou, entretanto, virão mais 2 ais. E a sexta trombeta é o segundo deles. Vejamos aí, capítulo 9, versículos 13 até o 21. O toque da sexta trombeta vai liberar 4 anjos que estavam amarrados, o texto diz, atados, amarrados, junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos, agora liberados, eles liberam um exército de, na verdade, 200 milhões. Faça a conta aí. 20 mil vezes 10 milhares. 200 milhões. Um exército de 200 milhões de cavaleiros e cavalos, que tem a cabeça como de leões e caudas como de serpentes, cujo objetivo é causar a morte e a destruição. Na quinta trombeta, o objetivo daquele exército de demônios saído do poço do abismo, no meio da fumaça negra, era atormentar. Agora esse grande exército de 200 milhões de cavalos com cara de leão, mas cauda de serpente, é para matar. É para matar. O texto diz, é para destruir. 1/3 da humanidade será aniquilada pelo poder bélico desse tenebroso exército, a saber, o texto diz, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, características do inferno, que é um lago que arde com fogo, fumaça e enxofre. A Bíblia diz isso para nós. Pois bem, em nossa visão, a maneira que nós temos desde o início interpretado o livro do Apocalipse, a sexta trombeta simboliza outro aspecto do juízo divino, ainda, e agora no finalzinho da graça, ainda misturado com graça, contudo, muito mais severo do que os juízos anteriores. Então, até agora, Deus vinha fustigando, Deus vinha chamando a atenção, chacoalhando, para que os homens se arrependessem e voltassem. Agora, com a sexta trombeta, esse juízo é muito mais severo, e é o último deles na era da graça, nesse período da graça. O texto diz que, de fato, embora misturado com a graça, esse juízo aqui é severo. 1/3 da humanidade será aniquilada por esse juízo. De fato, uma grande destruição, mas ainda uma destruição parcial. Parcial. Isso indica que esse julgamento da sexta trombeta ainda não é o juízo final.
Se observe bem, se na fustigação da quinta trombeta os homens já quiseram a morte fugiu deles, né? Na sexta, muitos vão morrer. Imagina o juízo final, que ainda vai chegar. Então essa é a visão que João está tendo. Nós podemos ver aqui o propósito de Deus, de trazer juízo e ao mesmo tempo chamar as pessoas ao arrependimento. Mesmo em meio aos julgamentos, a graça de Deus é evidente. E ela é evidente em dois aspectos, a graça de Deus. Ela é evidente aqui no sentido de proteger aqueles que têm a marca de Deus na fronte. Mas também ela é graciosa no sentido de dar ainda uma última oportunidade para aqueles desobedientes, para os empedernidos, ainda chamando-os ao arrependimento. Naturalmente, com um juízo tão severo desse, com um exército tão assustador como esse, né? Com 200 milhões de cavalos com cara de leão, soltando fogo, soltando enxofre pelas ventas, e com caudas de serpentes, e causando danos terríveis. Nós podemos naturalmente pensar que os 2/3 restantes, ou seja, aqueles que não foram mortos por esses julgamentos, porque só 1/3 morto foi aniquilado com esse julgamento. Os 2/3 não aniquilados. É natural pensarmos que eles poderiam agora repensar a sua vida e, assustados, se arrependerem. Mas a Bíblia vai deixar claro para nós que não foi isso que aconteceu. Não foi. Infelizmente, isso não acontecerá. Os homens ímpios continuarão adorando os seus ídolos, aos seus demônios que habitam neles, e continuarão em seus caminhos de maldade. Veja comigo, versículo 20 do capítulo 9 do Apocalipse e o 21. O 20 diz assim: os outros homens, ou seja, os 2/3 restantes, daqueles que não têm a marca do selo de Deus na fronte, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau. Ele está falando de idolatria mesmo, que é adoração a demônios. É isso que ele está dizendo, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E no verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, continuaram casando-se, dando-se em casamento como nos dias de Noé. Não ouviram, não atentaram para a última oportunidade, não atentaram. Então, tem uma lição muito forte para nós pregadores. Devemos pregar a tempo e a fora de tempo e não ficarmos preocupados. Às vezes, aparentemente, as pessoas não estão dando ouvidos. Às vezes, as pessoas estão ignorando. Às vezes, as pessoas estão fazendo pouco caso. Mas nós precisamos continuar pregando, porque naquele grande e terrível dia, nós veremos a diferença. E diz o apóstolo Paulo: o que é prova evidente de perdição é para nós outros de salvação. Então é nesse sentido, a palavra de Deus de fato é uma espada de 2 gumes, ela tanto salva como condena. Esses homens não deram ouvidos, não prestaram atenção, não se arrependeram. E portanto agora as coisas estarão prontas para a 7ª trombeta tocar, a trombeta do juízo final. Pois bem, em nosso texto, volte ao texto por favor, o anjo toca a trombeta, e João, ele ouve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Esse é aquele altar lá do 5º selo, aquele altar do 5º selo, onde as almas dos mártires, dos crentes fiéis, clamando por justiça, por vingança, para que Deus execute o juízo. Então nós estamos aqui continuando, vendo Deus atendendo a oração dos santos.
De fato, a nossa oração é feita na terra e ouvida no céu e respondida na terra. Pois bem, o texto vai deixar claro para nós que a ordem que veio de lá então agora era a seguinte. Olha aí, versículo 14. Solta os 4 anjos. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Vamos entender isso, né? Nós entendemos que esses 4 anjos aqui são agentes da justiça divina, representam forças de julgamento e que estavam contidas. Forças do julgamento que estava contido até o momento certo de entrar em ação. E esses 4 anjos aqui são demônios, são anjos caídos. Por isso estavam amarrados, atados. Lá, são anjos maus. E na sua soberania, Deus usando até os anjos maus para executar o seu juízo sobre o mundo. O número 4 que aparece aqui, na simbologia do Apocalipse, 4 é o número que simboliza o mundo. Portanto, aqui nós temos uma indicação de que esse julgamento é universal. Por isso os anjos dos 4 pontos da terra. Estamos tratando aqui de um julgamento universal. Então 1/3 que vai ser atingido nesse julgamento é 1/3 de todo o universo. Se isso acontecesse hoje, é 1/3 de 8 bilhões de habitantes. Exclui desses 8 bilhões os que têm o selo de Deus. O restante, 1/3 deles. Pois bem, esse julgamento então será universal. E o objetivo desses 4 anjos aqui, governando ou liderando esse poderoso exército de 200 milhões, esse objetivo deles é de incitar a guerra, levar a humanidade à guerra. Pois bem, o texto diz que eles estavam atados junto ao grande rio Eufrates. No passado, o Eufrates era a fronteira ideal do território de Israel. Os terríveis inimigos do povo de Deus estavam além do Eufrates, depois do Eufrates, acima do Eufrates, especialmente os partas, os terríveis guerreiros da época do mundo antigo, né? Os medos, os persas, esses povos representados aí pela Síria, pela Babilônia, né? Pela aquela região da Mesopotâmia, são representação do mundo iníquo, do mundo mau. Então, essas forças representando o mundo mau, antes do Jordão. Portanto, o rio Eufrates aqui pode simbolizar uma fronteira de proteção, que uma vez liberada, uma vez quebrada, permite então que essas forças de destruição avancem. E elas aqui agora são permitidas a avançarem. E esse terrível exército de cavaleiros, aqui simbolizando grandes poderes de destruição, certamente em termos de guerras, pestes ou calamidades naturais, que haverão de afetar a humanidade. E se nós seguirmos com a mesma toada da interpretação da 5ª trombeta, esses horrores aqui na 6ª trombeta também são horrores sobre-humanos. Ou seja, como o exército de gafanhotos representava um exército de demônios saídos do poço do abismo, liderados pelo próprio Satanás, aqui também nós temos um exército de 200 milhões, 20 mil vezes 10 milhares, certamente um número simbólico, um número representando o grande exército, quase que incontável, de cavaleiros e cavalos. Olha o texto: paramentados com couraças vermelhas como fogo, azul escuras, amarelas como o enxofre, com cavalos que têm, o texto diz, cabeça de leões,
cuja respiração lançava fogo, fumaça, enxofre, tendo caudas parecida com serpentes. E essas serpentes tinham cabeça, e com essas cabeças elas mordiam, envenenavam, causando danos, destruição e morte. Sem dúvidas, a figura aqui está falando de uma cavalaria, um exército, batalhões demoníacos, forças espirituais. Versículos 17 até o versículo 19. No versículo 15, diz que esse exército estava preparado. O texto diz, olha lá, para a hora, o dia, o mês e o ano, com um objetivo bem claro, para que matassem a terça parte dos homens. O que é que nós temos aqui? Uma sugestão clara de que os tempos aqui são tempos definidos, pré-determinados. Quando Deus desencadeará a conquista sobre o orgulho dos poderes seculares. Portanto, certamente, esta sexta trombeta está apontando para um acontecimento futuro, um acontecimento reservado por Deus para o fim da história, imediatamente antes do juízo final. Então aqui, a trombeta está apontando para frente. Pois bem, um pastor presbiteriano famoso, um grande teólogo, pastor da segunda igreja presbiteriana de Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, reverendo Richard Philip, ele diz o seguinte, que desse capítulo 9, dessas duas trombetas, nós podemos, dentre as muitas lições, destacar três preciosas delas. Três preciosas lições. Primeira delas, marque aí claramente, a causa, a idolatria, por causa da idolatria, o mundo será terrivelmente castigado. E a Bíblia diz isso. Como que Paulo, por exemplo, entende idolatria? No mesmo capítulo 1 de Romanos, vocês podem estudar. Ele diz, idolatria aqui é não glorificar a Deus como Deus. É mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem humana, de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E Paulo também está dizendo que idolatria é mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso é idolatria. Então tudo que tomar o lugar de Deus no seu coração é idolatria. E tudo aquilo que você valorizar mais do que Deus é idolatria. Pode ser o dinheiro, pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser o que for, é idolatria. E por causa da idolatria, por causa desse pecado, o nosso mundo será julgado por Deus com tormentos e com destruições terríveis e espirituais. Essas pragas aqui, tanto da quinta trombeta quanto da sexta trombeta, especialmente esse caso agora da sexta trombeta, são pragas espirituais, demoníacas, que procedem, que se originam no inferno. Então é Deus dando aos homens ímpios, os homens que não têm a marca de Deus, o selo de Deus na fronte, dando a eles o que eles tanto procuraram. Por causa da sua idolatria, priorizar a criatura no lugar do Criador. Gostaram desse mundo, buscaram os prazeres desse mundo, ao invés de agradar o Senhor. Deus então agora está dando a eles. Eles que buscaram tanto por Satanás, agora são castigados pelo próprio Satanás, pelas forças malignas, demoníacas. Em sua soberania, Deus está deixando claro para nós aqui nesse texto, que Ele governa tudo e todos,
inclusive o inferno com seus demônios. Soberanamente, Deus pode usar até os demônios para cumprir a sua vontade. O diabo, nós já vimos aqui na outra oportunidade, não tem autoridade inata, autoridade em si mesmo, para agir, a não ser que Deus permita. Só se Deus permitir. Por isso, reverendo Philip vai dizer o seguinte, que nós, a despeito dessas assustadoras pragas, desses assustadores julgamentos, nós que temos a marca de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, que é o selo de Deus, nós não precisamos ter medo. Os verdadeiros crentes não devem ter medo, porque nós estaremos protegidos, e o próprio Satanás saberá quem é de Deus e quem não é. Ele mesmo. Esses guerreiros demoníacos, montando esses cavalos com cara de leão e com cauda de serpente, eles conhecem quem é quem. Então os crentes podem descansar na graça bendita do Senhor. Terceiro, até o último momento, Deus se mantém misericordioso. Deus estará chamando o pecador. Vem já, vem já. A sexta trombeta é o último momento. É o último momento, né? As cortinas desse ato de graça estão fechando. Depois é o juízo final. E o juízo será puro, sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Só juízo. Então, até o último momento, nós estamos vendo aqui Deus chamando. Deus chamando o pecador. Eu não sei quando será esse último momento, mas se você que está aqui hoje, ou que está me acompanhando pela internet, está longe, está vivendo uma vida desregrada, desleixada, se você está longe do Evangelho, essa é a hora de retornar. Os prazeres desse mundo, passageiro, os prazeres desse mundo passageiro, não valem a condenação eterna. Não valem. É muito temeroso você arriscar pelos prazeres transitórios, jogar fora a eternidade. Esse é o ensinamento principal. Esse é o principal. Deus está chamando. A igreja é a boca de Deus. Nós somos os arautos de Deus. E temos que clamar para que eles venham. E venham rápido, porque o tempo se aproxima. Como diz o profeta Zacarias, o sol da justiça está para brilhar. Está perto. Então é hora de vir, e vir rápido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Glória a Deus. Especialmente nesse capítulo 9, nós podemos ver a soberania de Deus sobre todos os eventos, incluindo os julgamentos descritos em todo o livro do Apocalipse. Mas dentre as muitas lições, nós podemos ver aqui Deus nos encorajando e ainda Deus chamando ao arrependimento aqueles que estão longe.
os mais jovens que estão aqui e que acham que tem a vida toda pela frente e que deveria aproveitar a vida. Essa vida é insignificante diante da eternidade. Essa vida, ela é ínfima diante da eternidade. Saiba que o diabo oferece o que não tem e cobra o que não deu. Porque a eternidade está reservada para ele e para os seus seguidores, no lago que arde com fogo e enxofre. Não vale a pena pagar para ver. Não vale. E como diz o autor da carta aos Hebreus, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. Não endureçais o coração. Deus te chama. Reconcilie com o Senhor. Venha para o aprisco. Volte para o Senhor. Receba a proteção dEle. Salmo 91. Bem-aventurados que estão debaixo das asas do Altíssimo. Esses estão e estarão protegidos. Faça isso em nome de Jesus. E se você quiser hoje receber essa graça, responder positivamente a esse chamado, e se quiser fazer isso saindo do seu lugar e vindo aqui, pode vir. Vou orar com vocês, em nome de Jesus. Se quiser fazer se ajoelhando aí onde você está, pode também. Mas é importante que você responda a esse chamado hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Muito tarde. Porque na hora que a 7ª trombeta tocar, não tem mais graça, não tem mais tempo. A 6ª acabou de tocar.